Estava eu analisando a lista dos filmes indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro quando eu caí em The Teacher's Lounge, ou no seu idioma original, né, o alemão, Das Lehrerzimmer, que seria algo como Sala dos Professores na tradução, e vai contar sobre a Carla Novak, uma dedicada professora de educação física e também de matemática, que inicia seu primeiro trabalho em um colégio e se destaca por conta do seu idealismo. Quando um dos seus alunos se torna suspeito de uma série de roubos, ela decide investigar o assunto por conta própria. O filme alemão é dirigido por Ilker Satak e tem roteiro dele juntamente com Johannes Duker. Eles também que juntos fizeram I Was, I Am, I Will Be de 2019. O longa alemão é angustiante do início até o fim e quando ele terminou eu senti que dava para fazer um vídeo bem legal sobre ele. Então se segurem que lá vem pedrada. E também não esqueçam de ver o vídeo até o final e se acharem que merece, deixem um like que ajuda bastante. Também se inscreve no canal e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo bacana daqui. Sem mais enrolações, vamos ao que interessa, vamos conferir o que eu achei de The Teacher's Lounge. Eu lembro de ver alguns filmes que têm professores como tema, né? Principalmente na minha infância ali e também na juventude. Eu lembro de assistir A Sociedade dos Poetas Mortos e entender como um professor ele pode alcançar uma pessoa que pode estar perdida, ainda que eu me lembre desse filme como algo um pouco mais romantizado da profissão. Faz tempo que eu assisti ele, então eu não tenho tantas memórias, né, para compartilhar com vocês aqui, mas um outro filme da minha juventude que foi um soco na minha cara e esse eu tenho um pouco mais de memórias, é o filme Escritores da Liberdade, que eu lembro mostrar bem os desafios de uma professora, como ela deve alcançar adolescentes que se perderam, seja lá por qual motivo seja, muitas vezes por eles estarem inseridos em contextos em que eles não conseguem focar na escola, por precisarem trabalhar e tudo mais, muitas vezes também a família não conseguir dar esse suporte e também a escola não consegue fazer essa ponte entre a família e o aluno e também não dá o suporte necessário para eles. Porque vejam bem, muitas crianças vão para a escola só para poder comer algo, no caso seria a merenda ali, né? Mas elas ficam a manhã toda até o intervalo com fome. E não é tipo aquela fome de você jantar e no dia seguinte você acordar e não tomar café da manhã. Muitas dessas crianças não conseguiram nem jantar na noite anterior. Então é muito difícil, né, você imaginar como que deve ser para uma criança que não comeu nada, uma criança que está com muita fome, tentar estudar. E também como que deve ser difícil para os professores tentar alcançar essas crianças que não vão se focar no conteúdo, não vão conseguir focar na aula por estarem com a barriga roncando, né? E o filme constantemente vai falar sobre isso, como a professora Carla sente que está falhando a todo momento com aquelas crianças que ela deveria ensinar, aquelas crianças que ela deveria não ditar o futuro assim propriamente, tipo, literal, mas ela deveria guiar essas crianças para o futuro e ela sente a todo momento que ela está falhando, ela não está conseguindo alcançar essas crianças. Mas deixa aí nos comentários qual é o seu filme de professor favorito aí. Eu tô pensando em fazer uma lista ali como eu faço, né? Eu gosto de pegar alguns elementos ali, trazer uma lista bem bacana. Eu fiz uma lista sobre filmes de babás, lista de faroestes diferentes. Agora eu quero trazer uma lista aí com filmes com tema de professor, de escola e tudo mais. De escola não, porque eu acho que de escola dá pra fazer um outro conteúdo, são conteúdos diferentes, né? Escola a gente tem só o elemento escola, professor a gente tem mais aquele negócio do professor e tudo mais, mas, né, desse daqui não é o caso, né? Não estamos falando só de lista aqui, vamos voltar pro filme. O que eu acho legal de The Teacher's Lounge é como ele mostra todo o contexto daquela escola, pois ela está sofrendo uma série de furtos e ninguém sabe quem é. E naturalmente ali os adultos, né, os professores, os funcionários começam a desconfiar dos alunos. Mas aqui entra uma coisa bem importante do filme, que é a forma como eles lidam com essa situação. Alguns professores pressionam os representantes de sala a falar se sabem de algo, que já é uma tremenda burrada na minha visão, porque eles são crianças, então eles podem se enganar, eles podem mentir e consequentemente culpar alguém inocente, né? Porque crianças normalmente assim não tem tanto senso assim de responsabilidade, né? Certo que eles têm 12 anos, né? E é importante você começar a mostrar para essas crianças que eles têm que ter esse senso de responsabilidade e de dever. Porém, a forma como eles fazem isso é muito equivocada. Tem outros jeitos de você fazer isso, né? Eu acho que já nesse início do filme, né, que o filme começa com essa cena, dá pra entender basicamente como vai funcionar a dinâmica dele.
se passará todo nessa escola e não terá nenhum momento de respiro ali para você acalmar os ânimos. É aquele típico filme que do começo ao fim você vai prender a respiração e só aguarda o próximo acontecimento, que você sabe que vai ser uma tremenda merda. Mesmo que você consiga prever algumas coisas, né, que vão acontecer, por algumas coisas ser meio clichês e tudo mais, ainda assim você não deixa de se impactar com aqueles acontecimentos, né? Eu creio que esse elemento do filme seja possível por conta da direção dele. Ele utiliza uma câmera um pouco mais dinâmica, né? Muitas vezes ela não vai ficar a todo tempo parado, né? Então ela vai ficar sempre tremendo, mesmo num plano ali que ela tá parada, ela fica dando uma tremidinha ali que, pô, no meu cérebro isso causou um desconforto tremendo ali. Eu fiquei com uma sensação de desconforto a todo momento. Aquelas, focava em uma pessoa e a câmera mesmo assim ficava tremendo, isso tava me deixando desconfortável e tudo mais. Não sei se era esse o intuito do diretor, mas é o que passou pra mim. Então a todo momento eu senti bem desesperado, vamos dizer assim, enquanto assisti o filme, né? Causa um desconforto que é natural. E esse negócio de direção e tudo mais é bem interessante, porque recentemente eu assisti o Alto da Compadecida e ele tem uma coisa bem legal, né? Esse é só um dos pontos de vários que eu acho legal em Alto da Compadecida, porque, pô, eu amo esse filme, acho muito bom. Mas é como a direção funciona juntamente com o roteiro, né? Porque ambos conseguem fazer aquele filme ser um pouco mais teatral do que o convencional, né? E eu não entendo muito de teatro, né? Eu fui em 3 ou 4 peças durante a minha vida toda. Eu fiz 2 anos de teatro também na escola ali, como atividade extracurricular, que eu achava bem interessante, né? Então eu não entendo muito, mas algo que, tipo, chama a minha atenção é como esse filme consegue fazer isso de uma forma mais teatral. E por que isso? Ele tem esses diálogos um pouco mais rápidos, sabe? É bem ensaiado, né? Então, tipo assim, vamos lá, o Chicó acabou de dar a frase, a fala dele, tá ligado? Ele terminou a fala dele, o João Grilo já emenda na hora, tá ligado? Tipo, não tem esse espacinho. E isso é realmente bem comum em teatro, assim, você dá a sua frase logo depois da pessoa ter terminado de dar a dela ali e tudo mais. E fora também o estilo de atuação também, que é mais escrachado e tudo mais, que é bem teatral, né? Eu gostei, pô, não tem jeito. Preciso fazer um vídeo só sobre isso, né? Mas eu queria só trazer esse ponto para mostrar como a direção e o roteiro caminhando junto a junto ali fica bem interessante no filme, porque assim ele dá um tom para o filme que deve ser o que o diretor, que deve ser o que a produção quer, né? Tem algumas cenas específicas que entra bastante nesse desconforto, porque o que a Carla fez é visto como algo errado, afinal ela grava a sala dos professores sem o consentimento de todos. Mas nós entendemos que ela faz isso para provar de uma vez por todas que aquele aluno dela é inocente, porém mesmo com tudo isso, os professores ainda ficam fazendo uma pressão psicológica tremenda nela, dizendo que ela deveria ajudar eles e mostrar o vídeo e tudo mais. E ela não quer mostrar o vídeo por conta de ser negócio de polícia e tudo mais, ali ela não quer mostrar, né, pra deixar pra polícia averiguar, né. Um aspecto legal que o filme mostra também ali no seu início, né, e tipo assim, isso não vai ser visto a todo momento, mas é a questão do racismo também e da xenofobia, né, pois torna um suspeito um garoto de 12 anos que tinha dinheiro na carteira, sendo que o dinheiro ali, que eles falam que é muito, foi dado pela mãe dele para ele comprar um jogo de videogame pro primo dele que estava fazendo aniversário. O pai do garoto ali, né, quando eles chamam ele para trocar aquela ideia ali, para fazer aquela reunião, diz que se o filho dele fosse um ladrão e roubasse alguém, ele quebraria o braço dele. Então, ao meu ver, a Carla tenta pegar quem de fato é o ladrão para que o menino não sofra com aquela xenofobia e também com o pai agressivo dele. Mas é aquela coisa, né, tipo, toda vez que ela tenta fazer alguma coisa boa, dá errado de alguma forma. Porque de fato isso é o que aconteceria na vida real, né? Você não tem soluções fáceis como em diversos filmes. Você tem ações e consequências, né? Então você pode fazer uma ação ali esperando o melhor, só que às vezes essa ação não sai como você espera e acaba fazendo mais merda. Outro ponto bem interessante desse filme também é como ele lida com a questão da narrativa. O que eu quero dizer é que quando temos duas pessoas que brigam e consequentemente nós vamos ter duas versões da mesma história, a primeira que contar a sua versão irá prevalecer com a outra pessoa. Mesmo que essa segunda pessoa seja a que mais se aproxima da verdade, a primeira tenha inventado bulhufas de coisa ali só para parecer que tá certa. Por ela ter sido a primeira a relatar os fatos, ela irá prevalecer e a narrativa dela será a verdadeira, enquanto a segunda pessoa ali que for contar depois a história, mesmo estando completamente certa, será vista como alguém que está mentindo para se sobressair perante a primeira versão, né? Então isso vai acontecer sempre, né? Se nós formos parar para pensar, isso acontece realmente na nossa vida, né? Quando você briga com alguém e você vai contar essa briga para um terceiro, se você for a primeira pessoa a falar, você será o dono da razão, enquanto
segunda pessoa será enxergada como essa pessoa que está apenas justificando o que ela fez, porque a terceira pessoa muito provavelmente já vai chegar apontando o dedo e falando, vai, se explica aí, doidão. Aí a pessoa, pô, vai ficar na defensiva, né? E o filme vai mostrando isso de uma forma que vai deixando as pessoas emputecidas. Eu, pelo menos, fiquei emputecido demais, por mais que um dos lados não queira falar sobre o assunto e nem pode falar sobre o assunto, o outro ainda pode tirar proveito disso para criar a sua narrativa e, como consequência, ser visto como a verdadeira, né? Como a pessoa que está certa na história. Porque a partir do momento em que as pessoas colocam na cabeça que você é culpado ou que você está errado, não tem como tirar isso. Já era, acabou, não tem mais volta, tá ligado? Porque o ser humano é desse jeito, né? E eu não tô falando que a professora tá errada, que a mulher tá errada, não tô falando que ninguém tá errado durante o filme aí. Eu tô falando só que, né, é narrativas. Guerra de narrativas sempre vai existir. Mas voltando ao tema central de professores, já falando um pouco mais com spoilers, eu acho que o filme consegue retratar bem os desafios de ser uma professora. A nossa protagonista acredita de fato em Oscar, sabe que ele tem chance de ser um dos melhores alunos, porém ela acaba o perdendo por ter acusado a mãe dele, né? Porque ela acusou a mãe dele gravando ali uma coisa sem consentimento dela e ainda por cima acusando ela simplesmente por causa da lateral, né, de uma camiseta ali que tinha, lógico, é uma camiseta bem específica, mas ainda assim era apenas a lateral de uma camiseta, do braço esquerdo ali e tudo mais, né? E eu não vou aqui dizer se, pô, ela tá certa, se é a mulher que roubou ou não, porque eu acho que a importância do filme não é se a mulher roubou ou não, mas sim todo o contexto que vem depois disso, né? Tudo que vem depois disso. É como aquele filme A Anatomia de uma Queda. Não importa se a personagem principal ali matou ou não o marido dela. O que importa é como ela é julgada, é como o filme trata a relação de tribunal contra uma mulher ali que, se não é ela, se não foi ela que matou, ela tá vivendo um luto, né, e tudo mais. A professora Carla, de todo modo, vai tentar trazer o Oscar de volta. Ela omite a agressão dele por entender que ele é uma criança ali que está com sentimentos conflitantes por conta de ter a sua mãe acusada por um crime, sem contar a constante chacota que ele vem sofrendo de todos os seus colegas, ou pelo menos a maioria deles aí que ficam chamando ele de filho de ladrão e tudo mais, né? Mesmo assim, mesmo se esforçando pelo Oscar, ainda existem outros alunos que precisam de fato dela também. Temos duas crianças ali que na metade ali do filme, mais ou menos acho que no começo até, aparentam estar fumando ali, então são crianças que precisam da ajuda dela, porém ela tá tão focada ali no problema do Oscar que ela não consegue dar atenção para aquelas outras crianças. E tipo assim, como que você lida com mais de uma crise ao mesmo tempo? Eu não consigo lidar nem com uma crise, imagina cuidar de 2, 3, 4 crises ali ao mesmo tempo. É por isso que eu não sou professor, né? Eu quis ser professor na minha infância, só que depois eu falei, pô, acho que não vai dar não, porque eu não consigo lidar com as minhas crises, imagina ter que lidar com 30 crises aí de aluno, tá ligado? Não tem como, né? Então quero parabenizar aí a todos os mestres, professores aí, porque, pô, não tem jeito, né? É uma das profissões mais desafiadoras do mundo, já não tem jeito. Então, por mais que o final do filme tenha esse tom de esperança, que as coisas vão ficar bem, eu ainda senti que as coisas continuam sendo ruins de fato, porque ela conseguiu alcançar o Oscar ali, a gente tem aquele simbolismo ali do cubo mágico e tudo mais, porém existem muitas crianças que ainda precisam de ajuda, como os fumantes, o garoto que pode repetir de novo e também outras crianças ali daquele núcleo escolar, né? Eu sinto bem isso, que o filme mostra que não é possível alcançar todas as crianças de uma vez, então devemos ir aos poucos, tentando mostrar o caminho certo para cada uma, sem contar que muitas vezes ao longo desse percurso, né, as crianças ali, os adolescentes, vão descobrindo o seu trajeto conforme a gente vai passando e tudo mais ali. E a gente também vai descobrindo com eles, né? Então é bem isso, né? É uma coisa, acho que bem interessante aí, que eu aprendi na escola. Eu não sei se é Paulo Freire isso, deve ser, porque o homem é brabo, né? O professor, ele vai aprendendo juntamente com os alunos também. Eu tinha um professor de filosofia na escola, ele falava bastante sobre isso, que ele aprendia mais com a gente do que a gente aprenderia com ele, porque era primeiro ano ele estava dando aula, então ele estava aprendendo bastante com a gente também, como ele deveria dar a aula e tudo mais. Porque é bem isso, né? Esse tempo que a gente passa na escola é um percurso árduo e longo que nós vamos junto com os professores. É tipo um caminho ali que a gente vai seguindo juntamente com eles. Então aí, ó, muito obrigado, professores, né? Bom, mas eu quero saber a opinião de vocês, não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que acharam do vídeo. Como eu disse no começo, se gostaram do vídeo,
Deixem um like agora sim se gostaram aí, pra eu saber que vocês gostaram, assim eu trago muito mais, sem contar também que ajuda bastante aqui o canal. Também se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês não perdem nada. Confiram a descrição desse vídeo que tem o link das nossas outras redes sociais. Também confiram os outros vídeos que eu vou estar passando aí na tela para vocês assistirem, temos vídeos muito legais também. Compartilha com os amigos, comentem aí dicas e sugestões. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.